Continuando lá, né? Página 19. O exercício 4 fornece essa sequência aqui. E ele afirma que existem termos inteiros, de números inteiros. Está afirmando. Que posição o primeiro deles ocupa na sequência? Então, isso aqui não é um número inteiro, porque se você for simplificar vai dar 0,5. 0,8 também não é. 1,1 também não é. E aí, qual que vai ser o primeiro termo inteiro? Ele quer saber qual é a posição, mas eu também quero saber qual é o primeiro termo inteiro. Não só a posição. Como eu descubro isso? O próximo vai ser inteiro? Não, né? Tô vendo que está aumentando de 3 em 3 aqui em cima. Qual que é a razão, primeiramente? Qual é a razão dessa PA aqui? Está aumentando de quanto em quanto? Vai aumentando de 0,3 em 0,3. Isso. Ou 3 décimos em 3 décimos. Isso aí, 3 sobre 10. É só fazer, né? Tipo, o segundo menos o primeiro. É assim que a gente descobre a razão. Se você fizer 8 décimos menos 5 décimos, vai dar 3 décimos. Tá. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou analisar essa sequência auxiliar. É uma sequência que eu vou tirar dali. Que vai ser só o numerador. 5, 8, 11, 14. Tananã. Por quê? Porque eu sei que vai ser tudo 10 aqui. Não preciso ficar colocando. Já é interessante que eu sei que a razão é 3. Eu nem tenho mais fração aqui. Então dá pra gente analisar essa sequência em vez de usar a original. Dá pra olhar aqui. Mais rápido. Foi mais fácil. Mas aí, qual que vai ser o primeiro? Aqui todos são inteiros, né? Eu tenho que mudar um pouco o problema daí se eu quiser mudar a sequência. Mas voltando pra cá, ó. Nenhum desses aqui é inteiro. Qual vai ser o primeiro inteiro? Ou qual que é a condição para ser inteiro? Que vocês me dizem. Espera aí. 20. Quando chegar no 30 sobre 10, Então, podia ser. Agora mandou um 20 aqui. Vai ser o seguinte, de maneira geral, deixa eu colocar aqui. O termo, um termo vai ser inteiro. De maneira geral, assim, falando de qualquer número, uma fração, qualquer fração. Quando que vai ser um inteiro? Quando o numerador, o de cima, for múltiplo do de baixo. Quando estiver, digamos assim, na tabuada, uma tabuada infinita, né, que não acaba no 10 vezes o número. Então eu olho para o 10. Só vai ser inteiro quando o de cima for múltiplo de 10. E quais são os múltiplos de 10? Os que acabam em zero. Então, isso aqui não é inteiro porque o 5 não é múltiplo de 10. Ele inclusive é menor. Isso aqui também não. Opa, o 11 é maior que o 10, só que não é múltiplo. 11 não termina com zero. Então não dá para dividir, vai ficar quebrado, né? Então a ideia é um termo vai ser inteiro quando o numerador for múltiplo de 10. Então, se no numerador eu conseguir chegar no 20, ou 30, ou 40, ou 50, aqui ó, exemplos, né? 20, 30, 40, 50, tananã. Então eu acabei de descobrir daí um inteiro. Mas será que vai chegar? Não vai alcançar todos eles. Será que eu consigo aqui no numerador chegar no 20, no 30, no 40? E quando eu chego neles? Por isso que eu falei, vamos analisar essa sequência aqui ó, só dos numeradores, porque agora eu mudei meu problema. Agora eu estou buscando numeradores múltiplos de 10. Então eu só trouxe aqui ó, 5, 8, 11, 14, e eu quero saber quando isso aqui vai dar múltiplo de 10. Você não precisa usar fórmula nenhuma para achar o primeiro, tá rápido. É só continuar, ó. Isso aqui está aumentando de 3 em 3. O próximo é 17, não é múltiplo de 10. O próximo é 20. Pronto, achamos um múltiplo de 10. Quer dizer que aqui vai continuar assim, ó. 17 sobre 10, 20 sobre 10. E 20 sobre 10 é 2. Achamos o primeiro inteiro. E ele está em que posição? Não precisa nem de fórmula, né? Só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o primeiro inteiro é o termo 20 sobre 10, que é 2. Vou colocar assim, ó, 20 sobre 10, que é igual a 2.
que ocupa a sexta posição. Ele quer a posição. Ou seja, A6 é igual a 20 sobre 10. É o primeiro inteiro que a gente encontra nessa sequência aqui. E qual que seria o próximo? Você pode pensar, 30 sobre 10. Mas será que eu alcanço 30 aqui? Vamos fazer 23, 26, 29, 32. O 30 sobre 10 não vai existir, porque não tem 30 aqui, né? Se eu for de 3 em 3. Qual vai ser o próximo inteiro? Que na verdade é a próxima pergunta que ele faz. O que pode ser dito a respeito das posições dos termos inteiros? De quanto em quanto eu acho o próximo inteiro? Basicamente é isso que ele quer saber. Eu preciso avançar mais quanto para achar o próximo inteiro? Será que é mais 6? Eu precisei chegar no sexto para achar um inteiro. Será que lá no 12 eu acho outro inteiro? Bem, não tá longe, né? Dá para continuar aqui, ó. 35, 38, 41. Vixe, o 40 também não é. Parece que tá longe, hein? E aí, como é que eu faço? Responderam aqui. 50. A Glória tá respondendo tudo, é isso aí. 50. Mas, beleza. Mas eu preciso ficar chutando aqui, ó. 44, 47, 50. Deu certo. Né? Indo de 3 em 3. Olha aqui os múltiplos de 10. 20, 50. Qual que vai ser o próximo? Já dá para anotar um padrão aí, né? Sem fazer mais. Se um é 20 e o outro é 50, o próximo é o quê? 80. 80. Por quê? Eu encontro um múltiplo de 10 a cada 30 termos. A cada 30 termos não, a cada 30 unidades, né? Só ir somando 30. Já vou mostrar por que isso acontece. O que tem a ver esse 30 aí, né? O Bruno tá tentando entrar faz tempo aqui e não dá certo. Tá com problema lá. Vejamos, mas ele quer saber o seguinte, ó. Professor, Oi. a internet aqui no bairro nosso tá caindo. Eu tô Tá morando mesmo. tá que nem ontem. Cada dia é num lugar novo. Ontem aqui tava complicado. Mas aí também, em qualquer lugar, né? Não, ontem que tava tudo normal. Eu acho que Depende do parou. lugar. Certo. Mas o 50 ocupa que posição? Bem, dá pra, em vez de contarmos, não vamos contar. Agora vamos usar, eu não quero contar aqui, eu vou me confundir. Dá pra gente usar a, a equação, né? A equação, a mesma equação de sempre. Cadê ela? Apesar de a gente usar sempre, cadê ela? Aqui não. Aqui. Não usamos a função afim mesmo. Essa aqui. Eu vou usar essa equação para descobrir que posição ocupa o 50. Eu sei que o 50 é o próximo. Né? O próximo múltiplo de 10. Que posição que ele está? Vamos ver. O termo genérico, vou copiar aqui embaixo. O termo é 50. O primeiro, eu vou usar como primeiro esse aqui, o 5. O n eu quero saber qual é a posição. E qual é a razão? 3. Estou indo de 3 em 3. Pronto, dá para descobrir o n. O que eu faço? Vamos lá. Passa esse 5 aqui que está me atrapalhando, você passa ele aqui, com, né, o sinal trocado. Então ficou assim, só passei o 5. Isso aqui é igual a 45. Agora quem está me atrapalhando é o 3. Passa o 3 dividindo. 3. 45 sobre 3, 15. Por fim, n é igual a 15, passo 1, trocando o sinal, 16. Então, o 50 está na 16ª posição. Ó, o 20 está na sexta, o 50 na 16ª. O que vocês acham que vai acontecer com o 80, que é o próximo? Que está na posição qual?
26ª. 26. 26ª, 26. Isso aí. É só fazer a fórmula de novo. Vai estar na 26. Mas de onde veio isso, né? Vamos lá. Vamos conversar agora de maneira geral. Eu preciso fazer isso aqui, um por um, para encontrar. É fácil. Foi tranquilo. Você fazer um por um aqui não demora. É só você ir somando 3, né? Bem tranquilo de encontrar. Existe uma teoria por trás disso mais genérica. Às vezes, dependendo dos números, você não encontra rápido, digamos assim. O que eu quero dizer rápido é que eu tive que escrever, e ainda não foi tão rápido, né? Mas eu escrevi 16 números aqui para achar o padrão. Não foi tão rápido assim. Mas tem casos que é pior ainda. Porque depende dos números que ele te dá. Aqui está indo de 3 em 3. E ele demorou 10 posições para achar o próximo, né? De maneira geral, de onde que surgiu esse 30 aqui, ó, de 20 para o 50, do 50 para o 80? O que tem a ver esse 30 com os números que a gente está usando aqui? Vocês conseguem enxergar o 30 em algum lugar escondido aí? Por que está indo de 30 em 30? Por que não tem o 40, o 60, o 70? Por causa que avança de 3 em 3, então tem que ser múltiplo de 3 e múltiplo de 10. Perfeito, Ronan. Tem que ser um múltiplo comum de 3 e de 10. É isso aí. Porque é o seguinte, eu quero que seja um múltiplo de 10. Tá, então eu já acabei de ver que tem que ser um múltiplo de 10. Certo? Mas ele está indo de 3 em 3. Então a diferença é sempre um múltiplo de 3. Como assim a diferença? Pega quaisquer dois números aqui, ó, daqui para cá. 35 para o 20. A diferença é quanto? 15. A diferença é múltiplo de 3. De qualquer um, porque eu só estou avançando de 3 em 3. Então, esse 30 vem do fato de que ele é múltiplo comum, e inclusive é o menor, é o mínimo, entre 3 e 10. Porque eu quero, se eu encontrei o 20, vamos dizer que eu encontrei o 20, tá encontrado. O próximo número que eu busco é múltiplo de 10, porque eu falei, ó, tem que ser. Para isso aqui dá inteiro, a fração dá inteiro, tem que ser. Mas eu estou indo de 3 em 3, então eu só atinjo números que diferem do 20 por um múltiplo de 3. Ó, o 20 mais 3 dá 23. Se fosse mais 6, 26, mais 9, mais 12, mais 15, mais 18, eu só estou indo em múltiplo de 3. Então, o 30 é o primeiro número, que é múltiplo tanto do 3 quanto do 10. Por isso que eu vou de 30 em 30. Eu só consigo atingir esses números. Beleza, Camila, sem problema. Mas por que foi o 20 primeiro? Esse dá pra gente encontrar de boa, né? É só você ir de um em um. Você vê que o 10 não dá pra encontrar tranquilamente. Você vê 5, 8, 11. Beleza, o 10 não deu. O próximo é o 20. Você pode ir de um em um. Não é difícil de encontrar. Você não precisa derivar uma fórmula aí pra chegar no 20. O 20 é de boa. Aí encontrou o 20, você pode usar essa lógica. Tá, eu sei que o próximo que eu quero vai estar daqui a 30 unidades. Porque 30 é o múltiplo comum entre 3 e 10. Então você não precisaria fazer. Então se o 20 é o primeiro, que me interessa, o segundo vai ser 20 mais 30, 50. Agora onde que ele está? Usamos a fórmula. Ele está lá na posição 16. Ah, beleza. Então, o primeiro que eu quero, ó, primeiro múltiplo, 20, posição 6. Segundo múltiplo, segundo inteiro, vamos deixar assim, segundo múltiplo, de 10, né? 50, posição 16. Isso aqui a gente fez na mão, manual. 5, 8, 11, 14, 17, 20, beleza, encontrou. Agora daqui, em vez de você fazer manual como eu fiz, dá para usar essa lógica. Eu sei que vai ser a cada 30, porque 30 é o múltiplo entre 3 e 10. Terceiro, 80, posição 26. Vejo que ele está indo de 10 em 10. Por que de 10 em 10? Ué, porque eu tenho que somar o 3 10 vezes para ter um total de 30, né? Do 20 para o 50, eu tive que somar 30, mas eu estou indo de 3 em 3. Quantos passos eu tenho que dar? De 3, do tamanho 3 para o total ser 30.
10 passos. Por isso que a posição está avançando de 10 em 10. Né? O quarto múltiplo. 110, 80 mais 30. Posição 36. A cada 10 posições, então, você acha o próximo múltiplo de 10, que nessa sequência original é o inteiro. É o próximo inteiro, né? Então, a gente pode dizer isso sobre os inteiros. Que eles são encontrados a cada 10 termos. Deixa eu ver o que ele pede aqui certinho. Das posições. Ah, tá. Que as posições seguem essa sequência aqui, ó. As posições dos números inteiros. É isso que a gente pode dizer. Pode-se afirmar. Seguem a sequência que também é uma PA. 6, 16, 26, 36, tananã. Essa aqui é a sequência das posições dos números inteiros que estão aqui, ó. Esse aqui é o 6, né, posição 6, o próximo vai estar na 16ª, 26ª e por aí vai. A cada 10, o primeiro é 6, na posição 6. A cada 10 termos a gente acha um outro inteiro. É isso que ele quer saber. Sim, João Gabriel, tranquilo. Vamos. Dá para fazer a cada exercício ou 2 exercícios, dependendo do tamanho. Dá para mostrar. Ou também no fim da aula ali. Dá para colocar as telas, né? E a gente vai printando. No problema. Só vai me lembrando também, né? Esse aqui finalizou. E dá para fazer assim também que eu já aprendi. Rapaz. Olha aí. Opa. Dei spoiler. Aqui, ó, o exercício 4 tá aqui. Se ficar pequeno, a gente dá um jeito aqui, ó. Pronto. Tá aí o exercício 4. Vejam que foi interessante. Né, você pode transformar uma PA em outra e tal, cuidando com o que se está fazendo. Por que eu transformei nessa aqui? Para, na hora de eu aplicar a fórmula, eu não ter que usar uma razão que é fração ou decimal. Aqui a razão é 0,3 ou 3 décimos. Eu achei melhor trabalhar só com os numeradores e eu sei que a razão é 3 daí. Eu acho mais tranquilo de ficar pensando, porque toda hora eu tenho que colocar sobre 10, sobre 10, sobre 10. Ah, não, né? Só me interessa o numerador. A gente consegue reformular o problema. O problema original é quais são os números inteiros. Eu reformulei e falei quais são os termos múltiplos de 10, quando eu passo dessa sequência para essa. Porque eu sei que se for múltiplo de 10, aqui vai ser inteiro aqui. Só retraduzir, né? Adaptei e reformulei o problema. Isso é uma tática interessante em qualquer área também, né? Beleza? Agora, vamos para uma página. Vamos falar de interpolação aritmética. A fórmula é a mesma, só muda o foco. O foco é o seguinte. Primeiramente, o que é interpolar? Não sei se vocês já usaram isso em física. Isso é bastante usado em física, na verdade, em experimentos, em laboratórios de maneira geral. Em estudos de fenômenos aí. Interpolar é quando você tem alguns pontos já. Tipo, você fez o experimento. Sei lá, experimento de temperatura, não sei. Aí você tem alguns pontos e você coloca lá no seu gráfico os pontos. Isso aqui pode ser vamos dizer, o tempo e aqui a temperatura. Então você está aquecendo alguma coisa, né, um material, você está contando o tempo. Isso aqui pode ser em minuto, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e tal. E você está anotando a temperatura. Vamos dizer que estava bem frio, 2 graus Celsius e vai aquecendo, 5, 8, 11, 14. Então você anotou, né, cronometrando aqui, mediu com o termômetro e anotou. Só esses pontos. Você não é uma máquina, você está anotando só a cada minuto, não a cada segundo, que ninguém consegue. Se não for de maneira automática, né? Você vai lá, anota um, toma um cafezinho, espera 1 minuto, anota o outro, beleza. Então você fez o gráfico assim. O que seria interpolar? Interpolar eu te pedi o seguinte, ó. Tá, você sabe qual é a temperatura na marca de 1 minuto, 2, 3, 4, 5.
Mas e na 3,2? Você sabe me dizer a temperatura em 3,2 minutos? Ou 3,2 daria o quê? 12 segundos? Em 3 minutos e 12 segundos, que é o 3,2? Você saberia me dizer qual que temperatura que é essa? Bem, eu não medi. E já passou, já era. Tem que fazer o experimento de novo se quiser saber. Mas eu posso te dar mais ou menos a ideia, né? Dá pra gente aproximar. Então, interpolar é você... Deixa eu ver o que que eu coloquei aqui, ó. Inserir ou descobrir os pontos, os valores. Aqui, né? É você... Não é chutar. Calcular. Admitir. Enfim, você aproximar um valor só pelo comportamento dos pontos que você já tem. Aqui está parecendo que é uma reta. Está parecendo. Isso é válido. Esse é um método válido feito por anos e anos aí no método científico. Você coloca alguns pontos, você dá uma olhada, olha, parece que dá para passar uma reta aqui de boa, né? Fica bonitinho. Então daria para você passar uma reta e aí você teria infinitos pontos. A reta tem infinitos pontos. Beleza, aqui é 3,2, pega uma régua aqui, pá, achou. Vai dar entre 8 e 11. Concordam? Se eu quero 3,2, vai dar aqui assim, talvez 9, um pouquinho menos que 9, mais que 9, não sei. É isso que é interpolar. É bom você... A gente não vai aprender aqui agora como calcular assim. Tipo, eu te dou 3,2, não é o foco. Isso envolve semelhança de triângulos, teorema de Tales, negócio que a gente já fez. Não sei se a gente já aplicou interpolação lá no 9º ano. Se vocês lembrarem mais que eu aí, podem me dizer. Mas isso aqui é bastante usado em física, por exemplo. Isso que é interpolar, é você descobrir os valores que não tem. Basicamente é isso, não tem. No 3,2 não te falei quanto que é. Então você vai ter que descobrir a partir de extremos que você tem. Ah, eu tenho no 3 e no 4. Você quer no 3,2? Beleza, dá pra gente calcular aqui quanto seria, se ele seguir um comportamento aí. No caso aritmética, a gente assume que o comportamento que se segue de um ponto até outro é uma reta. Isso é aritmética, da ideia de reta, bonitinho, linear e tal. Você assume que é uma reta. Mesmo que não pareça, mesmo que sejam pontos diferentes, mas entre dois pontos quaisquer, você assume que é uma reta. Que é o jeito mais fácil de interpolar. Existem outras aí. Ah, você assume que é quadrática, assume que é exponencial, depende da natureza do fenômeno também. Mas aqui, mesmo que não parecesse que é uma reta, parece que é, mas mesmo que não fosse, a interpolação aritmética assume que entre dois extremos o comportamento é uma reta. Que é assim que a gente vai calcular. E o que lembra reta? Lembra função afim, que é justamente a PA. Por isso que está aqui. É como se cada ponto pertencesse a uma PA. É isso que a gente vai aprender aqui. A gente já vai ver um exemplo rapidinho que ele traz bem interessante sobre telefones orelhões numa estrada. Telefones públicos numa estrada. Tá. E só para finalizar esse negócio de interpolar, existe também, esse aqui tá a reta real. Vocês podem ver que na verdade eu só fui no Paint e apaguei a reta, deixei só os pontos. Existe também um termo que se chama extrapolar. Tem o inter é entre dois pontos, interpolar. Extra é depois, extrapolar, que é quando eu só medi esses 5 aqui, tracei o comportamento que parece que é uma reta, mas eu não quero no 5, eu quero lá no 7. Isso aí você está extrapolando, você não está calculando, você não tem o do 5 e do 8, por exemplo, para calcular no meio, que seria o 7, vamos dizer, um valor intermediário. Você quer depois do último que você já tem. Isso é extrapolar. É mais perigoso, porque ninguém me garante que a função vai continuar tendo esse comportamento até o infinito. Não adianta você medir até 5 minutos e pedir daqui a 1 hora. Pô, tá louco? Vai que muda tudo lá. Você não sabe? Vai que depois aqui ela começa a descer e tal. Então, extrapolar é mais incerto do que interpolar. Né? E melhor será a interpolação, tipo em experimentos, quanto mais próximos estiverem os dados. Tipo, eu dei em 3 minutos e 4 minutos, pedi 3,2. Seria bom se eu tivesse, sei lá, em 3,1 e 3,3 para calcular no 3,2. Seria mais preciso ainda. Certo? Então, isso aí é interpolar. Mas como a gente vai aplicar isso na PA? Da seguinte maneira.
Olha o exemplo que ele traz aí na página 20. Uma empresa de manutenção da estrada pretende instalar 6 telefones de emergência em uma rodovia. Legal. Instalar mais 6. Telefone de emergência, né? O cara sofreu um acidente, furou o pneu de noitona, assim, estourou, não tá passando ninguém. Pô, tem um telefone ali. É interessante que tem um telefone perto, né? O primeiro telefone já está instalado no quilômetro 12. Isso aí já tem. E o último no 117. Em quais quilômetros deverão ser instalados os outros telefones de maneira que as distâncias entre dois telefones sejam iguais? Olha a ideia de reta. A distância entre dois telefones consecutivos é a mesma. Então nós já temos um telefone em 12 quilômetros, na marca 12, é o primeiro. O último em 117 quilômetros. No quilômetro 117, vamos deixar assim, né? É a marca. Quilômetro 12, quilômetro 117. Certo. E aí, por que ele quer que dois telefones tenham sempre a mesma distância, né? Distância constante entre dois? Porque é mais seguro. Porque se você deixar, vamos dizer, você tem um no 12, aí o outro você deixa no 15, o outro no 20, o outro no 21. E o último tá lá no 117, né? Ao todo eu tenho esses dois antigos, vamos dizer assim, e tem mais 6. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, mais um. Sei lá, o outro bota no 25, 39, aí o outro no 43. Pô, fui colocando sem fazer conta nenhuma. Esses dois estão próximos, tá? Mas e aqui? Se uma pessoa tem um acidente lá no quilômetro 100, ela está a 17 quilômetros do próximo telefone? Do anterior ela passou faz tempo já. Ah, não, mas se ela tá no quilômetro 22, tá legal, né? Porque tem o 21 aqui e tem o 25 perto também. Tá, mas e aqui? Você não pode deixar muitos telefones próximos e outros bem afastados. Então é interessante que os telefones tenham sempre a mesma distância entre si, né? Isso que é importante. Que daí você garante que você tem uma distância máxima. No pior dos casos, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Tipo, a pessoa teve um acidente no meio do caminho entre dois telefones. Ela estará, deixa eu ver, ela vai estar uns 8 quilômetros do mais perto, no pior dos casos. Aqui, no pior dos casos, ela está uns 30 quilômetros, bem pior. Então é interessante que eles estejam com a mesma distância um do outro. Mas que distância é essa, né? Vocês têm aí para completar, inclusive, no livro. O primeiro está no 12 e o último está no 17. E aí, o segundo? Tem que estar em qual? Para fechar certinho. Para ser uma PA. Então, basicamente, essa ideia de interpolação aritmética na PA eu descobri qual é a razão. Aqui o foco vai ser descobrir a razão. E não o termo, o último termo, o primeiro. O primeiro já tem, o último já tem. A quantidade já tem também, ele já falou quantos são os telefones. Eu quero descobrir a razão. Mas vejo que a fórmula é a mesma. Se eu tenho 3 coisas, eu acho a quarta. Nesse caso, a quarta é a razão. Mas aqui é só mudou o foco. Se eu souber qual é a razão, ou seja, quantos quilômetros um está do outro, eu sei onde colocar os telefones. Sei lá, eu descubro, vamos chutar aqui, eu descubro que a razão é 10. Vamos jogar 10 que é fácil. Então o primeiro está no 12, o segundo tem que estar no 22. 32, 42, 52, 62, 72, opa, aqui deveria ser 82, mas é 117. Não, chutei mal, hein, chutei mal. Chuta outra aí. Quanto que a gente coloca? 12, será? Será que é de 12 em 12? Não, porque isso aqui é ímpar, né? Como é que eu vou de 12 em 12? 13. E vai dar no ímpar 13? Vamos lá no 13. 12 mais 13, 25. Me ajudem aí. Que agora complicou, hein?
Depois mais 13, 38, né? Mais 13, 51. Com 4. Que é isso? Que loucura. E aí, mais 13 aqui, 77. Com 13, 90. Com 13 seria 103. Tá longe ainda. Nossa. 15. 15? Vamos ver 15. 12 mais 15, 27. Com 15, 42. Com 15, 57. Aí é fácil, vai indo de 2, 7, 2, 7. Depois aqui, 72. 87. Mais 15, 102. Mais 15, 117 aí. Eu sou um mestre. Isso aí. Olha, de 15 em 15. Nossa, mano, cara. Se for de 15 em 15, fecha certinho. Isso aí, Ronan. Bem, mas eu preciso ficar chutando? Chutei 10, não deu. Ia chutar o 12, mas eu vi que era desnecessário, porque tinha que dar ímpar aqui, né? Daí chutamos o 13, não deu. Aí chutamos o 15 e deu. Beleza. Mas vai ficar chutando aí? Não, né? Use o que você já sabe. Pega aqui, ó. A fórmula. Só tem essa. Eita, basicamente. Cadê? E aplica essa fórmula aí. Vamos lá. Eu sei qual é o último termo. O telefone está lá no 117. Eu sei qual é o primeiro. Está lá no 12. Eu sei o número? Sei. Quantos telefones tem ao todo? Se ele vai instalar 6, já tem 2? Então ao todo são 8. Não é só contar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 termos. E qual é a razão? Bem, não tenho, senão eu teria tudo. Então só falta encontrar a razão. Olha aí. Passa o 12 subtraindo aqui. 8 menos 1 dá 7. Beleza. Então nós temos 7R. Vou passar para cá. É igual a isso. 117 menos 12 dá 105. R é igual a 105 sobre 7. Isso aí vai dar 15. Então achamos que a razão é 15. Sem precisar chutar nada. Viram? É a mesma fórmula. Não precisava nem dar nome aqui. Claro, é importante saber o que é uma interpolação, né? Então interpolar é você encontrar todos esses termos aqui, ó. Nós podemos dizer o seguinte: interpolação de 6 termos entre os extremos 12 e 117. Porque nós colocamos no meio inter. Colocamos no meio 6 termos entre 12 e 117, mas de maneira especial, né? De maneira aritmética. O que significa isso? Significa que cada um tem a mesma distância do outro, que é 15 nesse caso. A razão deu 15. Sempre vai ter uma razão, então, porque sempre vai ser uma PA, se for interpolação aritmética. Certo? Os termos interpolados são os meios aritméticos, que é quem está no meio. De maneira aritmética, então são os meios aritméticos, que ficam entre os extremos. Então nós temos os extremos e os meios. A única pegadinha que tem aqui, e eu já peço para vocês cuidarem, é que, vejam, são 6 termos que a gente vai colocar no meio. O que algumas pessoas confundem é que no lugar de N coloca 6, em vez de colocar 8. Não são 6. O N é o total, né? São 6 meios mais 2 extremos. Sempre vão ser 2 extremos, 2 da ponta. Da ponta inicial e da ponta final, esquerda e direita. Cima e baixo. Então vocês têm sempre que somar 2, tá? Se ele te der o número de meios. Depende de como está feito o enunciado.
Quando ele fala 6 meios aritméticos, o n é 8, porque tem os 6 do meio e mais os 2 do extremo. Só tem que cuidar isso aí. O resto é a mesma coisa que a gente já fez. Então tá, a razão, isso aí vocês vão completar no quadradinho lá, né? Dá pra fazer esse cálculo aqui, no primeiro retângulo que tem lá. Daí ele pergunta, a razão que você calculou é a distância que deve haver entre um telefone e o seguinte. Então quais são os quilômetros dos outros? Tá aqui, ó. Podemos colocar assim, APA é. Eu vou deixar aqui mais fácil de ver, inclusive, de interpretar. 12, 27, 42, 57, 72, 37, 102, 117. Tá aí. Né, a gente conseguiu encontrar isso usando o primeiro e o último. Daí, depois que você encontrou a razão, é só usar o primeiro e ir somando a razão, né? 15, 15, 15, 15. E aí vai dar certinho. É uma maneira até de você tirar a prova real. E se você for somando 15, 15, 15, tem que chegar no último e bater certinho. Não pode dar 116, 118. Tem que fechar. Professor, Oi, sabe por que que eu pensei no 15? por quê? Por causa que 117 menos 12 é 105, que é Aham. múltiplo de... Fechou, é isso mesmo. Esse é o esquema. Essa é a ideia também. Você pode ver a diferença. No fim das contas, só importa mesmo a diferença. E olha o que a gente faz aqui, ó. É justamente a diferença, 117 menos 12. Ela que importa. E daí, claro, quanto que eu vou saltar, né? Se eu tenho 8 ao todo, eu preciso fazer 7 saltos. 7 passos para chegar lá. Se em 7 passos eu tenho que avançar 105 quilômetros, então em cada passo eu tenho que avançar 15. Fechou. Estão aí nossas quilometragens. Aqui, ó, vou tirar o print aqui dessa... dá pra gente juntar duas páginas e depois tira um print só. Vamos fazer o exercício 1. Vamos fazer aí o 1, 2 e o 4. Bem tranquilo, é tudo a mesma coisa. O que vai ser diferente, diferente dos outros, vamos dizer assim, é o próximo assunto, que é a soma. Esses daqui são, como eu falei, a mesma fórmula, a mesma ideia, ainda é PA, tudo. A soma que traz, mas a gente já viu também essa fórmula, que traz uma coisa nova. Uma ideia nova. Depois lá, o próximo assunto vai lidar com juros simples. Juros são importantíssimos. O simples não é tão aplicado, mas é o mais fácil de entender. Depois, quando a gente estudar PG ou função exponencial, a gente vai ver os juros compostos. Juros sobre juros. Façam aí, exercício 1, 2 e 4. Ué, vocês receberam algum outro horário aí? Não tô entendendo. Tem outra pessoa que perguntou se a próxima aula é de matemática. É sim, é normal. São 2 aulas sempre seguidas, né? Ele tá achando que é física. Ué. Não, de matemática até para todas as turmas minhas são 2 seguidas. Sempre foi aqui nesse método aqui, né? Na distância. Vamos fazendo aí enquanto eu copio aqui.
Quem achar a resposta da 1 aí já pode falar. Lembrando que todas essas aqui é só a mesma fórmula. Vou deixar aqui em cima para nos guiar. Vou colar aqui, aqui e aqui para a gente trabalhar com ela. Tudo igual. Então, na primeira eu tenho que colocar 7 números no meio disso aqui. Ah, 7 números no meio? Então 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 7? Não, tem que ser meios aritméticos. Então a distância entre todos os termos tem que ficar igual. Se eu fizer 11, 12, 13 até o 17, cada um vai ter uma distância de 1, 1, 1, 1, exceto a última distância, né? Do 17 para o 98, eu andei muito mais do que 1. Então não conta. Será que essa distância é 2, é 3, é 4? Quanto tem que ser? Ninguém achou a primeira? Achá-la-emos juntos. Último termo. Eu não sei qual é a posição dele. Não, na verdade eu até sei, né? Tem que saber. São 7 meios. Então a posição dele eu vou ter que saber quantos são aqui. Mas eu quero saber o valor do último termo aqui. Primeiramente. Dá 98. O primeiro, 10. Quantos termos são ao todo? Esse N aqui. Se eu tenho 7 no meio, mais o termo 10, mais o termo 98, ao todo são 9. Tá aí. Esse 10 está me atrapalhando, passo para lá. 9 menos 1 é 8. Então 8R é igual a 98 menos 10, que é 88. R é 88 sobre 8, que dá 11. Achamos aí a razão. Mas ele quer saber o quarto termo, né? Não quer saber só a razão. Essa razão aqui é um meio de eu encontrar o quarto termo. Tá, eu sei que está indo de 11 em 11. Você pode sair do 10 e é facinho chegar no quarto termo. Ou pode usar de novo essa fórmula aqui. Só que agora o N você troca por 4. Porque você quer o quarto termo. Então, como é só o quarto termo, tá perto, eu posso fazer de 1 em 1. Tranquilamente, né? Começa no 10, que é o primeiro. Depois mais 11. Estou indo de 11 em 11. Depois mais 11. Depois mais 11. Até chegar no 98. Essa aqui é a minha PA. O quarto termo é 43. Se vocês fizerem de 11 em 11, vão ver que vai dar certinho no 98. E vamos fazer. 43 depois com 11, 54. Com 11, 65. 76. 87. Com 11, 98. Certo? Então deu certinho. Mas tem que ver, tem 9 aqui, tem que ser 9 ao todo, né? 7 meios.
mais os dois lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou. Então até tiramos a prova real. Que tem que ser 11 mesmo. Tranquilo? Mesma fórmula sempre, né? Daria até pra ficar chutando. 11 não é difícil de chegar. Eu ia começar chutando um 10 aqui. Daí ia ver que não ia dar certinho. Ele ia chegar no 90, né? Então deu quase. Vai pro 11. E aí você vê que dá certo. Mas esse é o método mais certeiro. Você já vai direto na resposta. Essa aqui é a Maria Eduarda. Essa é a resposta. Que é a quilometragem, né? Que a gente tinha feito antes. A segunda da página 20, essa aí. Ele quer saber os quilômetros. É só ir somando de 15 em 15, né? E a 2? Uma harpa tem 13 cordas. A maior tem 1,80 m de comprimento e a menor 60 centímetros. Os comprimentos das cordas formam uma PA. Ou seja, cabe a interpolação aqui, né? Quais são os comprimentos das outras cordas? Ih, rapaz. Agora tem vírgula. E agora? A maior tem 1,8. A menor tem 0,6. Quanto medem as outras 11 cordas? Aqui vejam que eu não tenho que somar 2, né, para colocar lá. 13 já é o total. Então é só interpretar, cuidado. O N aqui, o total de cordas, já é 13. Não tem que somar mais nada, né? A N, qual é o último? Bem, a gente pode pensar no último como 0,6 ou 1,8. Tanto faz, só vai mudar o sinal da resposta. Mas o que nos interessa, que é quanto varia, vai ser a mesma coisa, a mesma resposta. Vamos deixar aqui o 0,6 que ele escreveu por último. Então o último termo é 0,6, o primeiro é 1,8. Com isso eu consigo achar a razão. Isso aqui dá 12. Passa para cá 1,8. Então 12R é igual a 0,6 menos 1,8. Isso aí dá quanto? Tipo, você tem 60 centavos e compra um negócio que é comprar de 1,80. Vai ficar devendo quanto? Menos 1,20, né? Portanto, R é igual a menos 1,2 sobre 12. Ou menos 0,1. Quer dizer que daqui para cá, da primeira, que é 1,8, para a última, ele vai diminuindo de 0,1 em 0,1. Ou seja, de 10 em 10 centímetros. Cada corda está perdendo 10 centímetros. Então, os comprimentos são em metros. 1,8, 1,7, 1,6. Você vai baixando de 0,1 em 0,1. Quando você chegar, e vai chegar, né, certinho no 0,6. Quando você chegar lá, tem que contar se realmente você tem as 13 cordas. Se não deu 13, tem alguma coisa errada aí. Ó, fui diminuindo de 0,1 em 0,1. Ele quer o comprimento das outras, né? As outras estão aqui, ó. As do meio.
Vamos ver se fecha 13 números aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fechou. Então, está corretíssimo. Conseguimos interpolar 11 meios entre esses dois comprimentos dados aí. Sim, ó, o Rafael perguntou se dá para pensar na corda 0,6 como a primeira. Né, fazer o contrário aqui. Sim, se você fizer o contrário aqui, você vai achar uma razão positiva. A razão vai ser 0,1 positivo. Então, dessa pequena para maior, você está somando 10 centímetros, 0,1. Então, você vai achar 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1 até 1,8. Ou seja, você vai achar as mesmas cordas, os mesmos comprimentos. Está correto. A razão vai ser diferente, né? A razão vai dar 0,1, não menos. Mas a resposta final é a mesma, que só me interessa o comprimento das outras cordas. Beleza, é tudo igual. Não tem nem por que trazer todo exercício repetido aí. Tá louco. Vamos lá. De novo, a avenida tem 20 árvores. Parece que eu já fiz esse exercício agora. 20 árvores. A distância entre a primeira e a última é 2.850. Determine a distância entre duas árvores consecutivas. Ah, esse aqui tem que pensar, mudar um negocinho. Esse aqui já achei legal que ele mudou um pouquinho. Do exercício 2 para o 1, não mudou nada. Trouxe essa discussão interessante, né? Que tanto faz qual eu coloco, beleza. Agora essa aqui, ó. Tem uma coisinha aí para cuidar. Porque ele não me deu a posição da primeira árvore e da 20ª árvore. Tipo assim, em metros. Onde elas estão. Ele me deu a distância entre as duas, né? E aí ele quer a distância entre duas consecutivas. E aí? Se eu for substituir nessa fórmula aqui, deixa eu mantê-la primeiro, por segurança. O N eu sei, 20 árvores. Não tem que somar 2, porque isso aqui já é o total. 20 árvores. A razão eu quero saber, sempre quero saber, né, na interpolação. Quem é o AN? Ou seja, qual é a posição em metros, a localização da última árvore. E qual é a da primeira? Ele não deu, né? Ele deu a distância entre elas, mas e a localização assim? Qual é a minha referência? Eu sei a distância entre as duas. Só. É como se nessa aqui da harpa, ele não tivesse falado o comprimento de cada uma, ele só tivesse falado assim, ó. Olha, a diferença de comprimento da maior para menor é 1,2, que é 1,8 menos 0,6. Mas eu não tem como saber quanto mede a menor nem a maior. Como é que eu vou saber, né? Então parece que tá faltando informação aqui ou não? E aí? Quando o Bruno falta é um silêncio, né? Aí, professor, agora eu vi moral, hein? Valeu. Ah, tá, você tá aí. Então não adiantou nada, né? Você tá aí, mas não fala nada. Tô comendo. Você, tipo, botar um deles como X e o outro X menos 235 ou mais. Pode ser, pode ser. O 10 como X e o primeiro como X menos 2.850. Pode ser, vai dar certo. É uma boa. Tipo, eu não sei onde que tá a primeira, então eu chamo de X. Pode ser a primeira ou a última, tanto faz.
A última vai estar no x mais 2.850. Dá pra gente pensar assim. Beleza. Mas vocês vão ver que, na verdade, no verdadeiro, só o que me interessa é a distância entre as duas. Não interessa onde elas estão. A distância entre elas foi o que o Ronan falou lá no começo. Como ele fez rápido aquele lá do telefone. Ele falou, ó, eu vi que a distância entre o primeiro e o último era 105 quilômetros. Então, ele só dividiu por 7 e tal, achou os 15. Então, só nos interessa essa diferença. Olha aqui. Eu não falei que a diferença entre esse e esse é 1,2? Olha aqui 1,2. No fim das contas, eu faço tudo para achar ele. Não no fim das contas, né? Mas eu faço essa diferença. Ó. Agora ele já me deu essa diferença, tá pronto. Eu não tenho o que fazer. Olha aqui, 10,98. Só me interessa o 88. Olha o 88 aqui. Só me interessa a diferença. Então ele já deu a diferença, tá pronto. Então, se você fizer o X e tal, esse negócio aí, no fim das contas vai voltar para o 2.850, que você só quer a diferença. Até porque, olha só a fórmula. Antes disso, deixa eu só responder aqui, ó. Rafa, ele quer saber assim, ó. Eu tenho 20 árvores, né? A primeira e a última estão bem longe, elas estão com quase 3 km de distância, né? 2.850 metros. Qual que tem que ser a distância entre duas árvores vizinhas, consecutivas? Vizinhas. Para dar certinho. Será que é 1 metro cada uma? 10 metros? 20? 30? Quantos metros está uma da outra? Beleza? Certo. Olha só, não sei quanto que é a posição A1 nem a N. Mas o que eu sei? Ficou a carinha triste, não era isso que eu queria fazer, não. O que eu sei? Eu sei a diferença entre elas. Eu sei quanto que é a última menos a primeira. A distância, né? O que é a distância? Um menos o outro. A posição da última árvore menos a posição da primeira dá 2.850. É assim que eu interpreto essa informação aqui, ó. Toda essa frase em português, eu traduzo para essa frase em matematiquês aqui. Certo? Como que eu vou usar isso aqui? Vejam a fórmula. Ó. Peguem essa fórmula aqui. Pode ser daqui, ó. Eu já coloquei o 20 aqui, né? Ó. Passa o A1 para lá. Eu não sei quanto que é, mas eu sei que eu tenho que isolar o R. Então, passo o A1 para lá. Ele tá com mais aqui, né? Isso aqui tem um mais escondido. Ele passa trocando o sinal, menos. Vejam, isso sempre vai surgir. Eu sempre fiz isso, né? Eu sempre passei o número que estava aqui para lá, subtraindo. Sempre vai ter essa diferença. Quanto que é essa diferença nesse caso? Calculamos aqui, ó. Olha a diferença, 2.850. Então eu sei que isso aqui é 2.850. Mesmo que eu não saiba onde que está a primeira, onde está a última. Só me interessa a distância entre elas, que já foi dada. Então já está certinho aí, pronto. 20 menos 1 dá 19. Agora é só passar o 19 dividindo. Isso aqui vai dar... Essa é complicado. Vai dar 150. Então cada uma está afastada da outra 150 metros. Essa é a resposta. Outra maneira de você pensar é o seguinte, ó. Usa como referência a primeira árvore. Diz que ela está na posição 0 metro. A primeira, eu vou começar a contar da primeira. Vou pegar a trena aqui e vou medir da primeira. Ela está na marca 0 metro. A última vai estar em qual marca, então? Ué, 2.850. Se essa é a distância entre elas. Quando você... Aí você pode jogar aqui, ó. Aqui você joga 2.850, aqui você joga 0. Vai chegar no mesmo lugar. Você pode inventar as posições. Você tem liberdade para isso nesse exemplo aqui. Que só nos interessa a distância entre elas. Certo? Mas vejo que no fim não muda muita coisa de um exercício para o outro, né? Eu sempre quero achar a razão. Arthur, não entendi. Começar a descobrir a marca. A gente descobriu, tipo, de forma direta, usando a fórmula, né? Não foi chutando, digamos assim. Seria diferente se
tivéssemos que chutar e tal. Mas foi usando todas as informações fornecidas. Não. Ó, aqui Tipo, tá. começar numa ordem específica ou você pode decidir a ordem? Peraí, deixa eu só ajeitar aqui, daí eu já penso nesse aí. Esse aqui tá. Isso aqui que faltou, né? Tirar o print. Tá aqui, os exercícios 1 e 2 e a página 20. Como é que é, Arthur? Posso começar? Tipo assim, você tem que ter uma ordem específica para começar ou você pode decidir a ordem que você quer começar? Você tem Pode bastante liberdade. Você só tem que usar, como até o Rafael tinha perguntado antes. Tipo, quem que eu considero o primeiro, quem eu considero o último. Isso aí você tem liberdade para escolher onde você começa. Mas o número de termos, por exemplo, esse é fixo, não tem o que mudar, né? É sempre aquele número lá, o total. E a razão sempre vai dar igual. Agora, qual é o primeiro, qual é o último, tanto faz. Só que aí, quando você escolher, você tem que saber interpretar a resposta depois, né? Por exemplo, aqui, ó. Eu disse que o primeiro é o maior. O último é o menor. Eu achei essa resposta. Então eu tenho que começar do maior, que eu falei que é o meu primeiro. Ele é o A1. Então tá, então eu vou do 1,8 e vou tirando 1, 0,1. Aí eu chego lá. Você não pode, tipo, fazer isso aqui, achou a resposta. Então é 0,6 menos 0,1. Aí você vai descendo, 0,5, 0,4. Não, daí você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai chegar no 1,8, né? Mas isso aí tem liberdade. Só tem que saber interpretar depois a resposta. E aí tá o exercício 4. Feito. Eu não sei se lá na hora do estudo tem um desse aí, porque eu tava vendo, né? Os que eu passei não eram. Só se for o 10. Depois a gente vê. Beleza. Veremos daí depois. Vamos para a soma de termos. Soma dos termos de uma PA. Na verdade, a gente já viu isso. Vimos lá com o Gauss. Só que a gente viu uma sequência bem simples, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até 100. Que daí o professor, não eu, o professor dele tinha pedido para ele somar todos esses termos. Ele era maroto, foi lá, achou um outro jeito. Sem querer, diz a lenda, né? Porque ele só queria fazer de um jeito que não fosse o jeito direto, padrão, porque era muito chato. Então ele falou, não, eu vou somar, já que a soma, tanto faz eu fazer A mais B ou B mais A, ou seja, tanto faz a ordem que eu somo, contanto que eu some todos eles, então eu vou fazer uma ordem diferente aqui. Ele poderia ter feito de trás para frente, 100 mais 99 mais 98, você vai fazendo os mais difíceis primeiro, né? Desse que chega no fim, você já está cansado, mas pelo menos são os mais fáceis, né? Você tem que somar 10, 9, 8, beleza. Poderia ter feito assim, mas não, ele foi mais ousado ainda. O que ele fez? Ele fez 1 mais 100. Olha só, tá misturando o começo com o fim. 2 mais 99. 3 mais 98. E se ele fizer isso de 1 em 1, tanto para frente quanto para trás, ele nunca vai repetir nenhum. E não pode, né? Você não pode repetir. Somar o mesmo número 2 vezes. E ele vai chegando na resposta. Tipo, ele vai chegando no meio. Será que é isso aqui? Vamos ver. 49 mais 52, 50 mais 51. Até ele chegar aqui, ó. E dá certinho, daí ele se encontra aqui. Né? Pensou. Só que ele deve ter visto logo que aqui deu 101, aqui deu 101. Aqui deu 101, aqui também. E aqui também. Aí lá pela sexta soma ele imaginou, bem, não deve ser coincidência, né? Deve dar 101 sempre. Ele não deve ter feito tudo isso aqui no meio, que não adianta nada. Se ele perceber o padrão, ele já pode pular. E ele viu, opa, até lá no último eu vou fazendo de 1 em 1. Mesmo que eu pule aqui, eu tenho certeza que aqui no meio vai dar 101 também. Então,
Isso é provado, né? Não é, eu tenho certeza, então eu tô certo. Não, depois existe a prova, inclusive o livro traz a prova aqui para vocês, quem quiser dar uma olhada. Na página 22 e 23. 22 ele começa a provar. Na 23 ele finaliza. Que realmente sempre dá o mesmo valor. E esse método está correto. Então o que ele imaginou? Eu tenho 101 sempre. Em todas as somas. Mas quantas somas eu tenho? É só olhar o número daqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 até o 50, eu tenho 50 somas. Afinal, eu tenho 100 números ao todo. Estou pegando de 2 em 2, eu tenho que formar 50 pares para dar 100 números. Né? 50 vezes 2. Então eu tenho 101, o resultado é 101 para 50 somas. A soma de 50 pares, talvez. A soma de todos os números, então, é simplesmente 101 vezes 50. Apareceu 101 50 vezes. Isso vai dar 5.050. Certo? Dos números naturais de 1 a 100. Isso aqui diz que foi o Gauss que descobriu. Enquanto criança ainda. Adolescente, sei lá. Tinha a nossa idade aí, né? Aí ele estendeu esse, não sei se foi ele, pode ter sido, estendeu esse método aqui para qualquer PA. O importante é que seja uma PA. Não precisa começar do 1, não precisa ser bonitinho e terminar no 100, pode terminar em qualquer número, e não precisa ser de 1 em 1. Pode ser de qualquer número que você quiser, a razão pode ser qualquer um, pode até ser negativa. Você pode começar lá no 50 e ir diminuindo 3,7. Até você chegar no número negativo, por exemplo. A soma de tudo isso, basta usar essa mesma lógica aqui. E que lógica é essa? Eu só preciso do primeiro e do último. E da quantidade de termos. Eu tenho que saber quantas vezes esse 101, que é o primeiro mais o último, aparecem, né? Quantas vezes eles vão aparecer? Depende da quantidade de termos. Certo? Então é isso que a gente vai fazer e vai até colocar isso numa fórmula. Menos de 1 minuto, agora eu estou de olho. Ó, a soma dos n termos de uma PA é representada por S de n. Por exemplo, aqui então, seria S de 100. Eu quero somar 100 termos. S de 100. Certo? Quantos eu quero somar? A gente considera sempre que vai do primeiro, né? Do 1 até o n. Eu preciso de A1, primeiro termo, AN, último termo, e n, número de termos. Primeiro termo. O último termo geral, enésimo termo, né? Só preciso disso. Então dá pra gente, usando essa lógica, calcular, fazer uma fórmula, na verdade. Sem olhar, por enquanto, o livro. Só aplicar a fórmula aqui, ó. Só aplicar essa lógica que a gente achou. A soma dos termos, o que eu falei que tem que fazer? Você soma o primeiro com o último. E aí multiplica pela quantidade de termos dividido por 2. Né, esse 50 aqui, ó, veio de 100 dividido por 2. Dá para você pensar na fórmula assim ou assim, ó. Você não precisa dividir o número de termos por 2. Vai que ele é ímpar. Não tem problema ser ímpar, tá? Ah, eu não consigo formar parezinhos então. Mas dá certo também. Porque você não precisa pensar que você está dividindo o número de termos por 2. Você está dividindo esse resultado todo ali em cima por 2. Pegando a metade. Porque quando você faz isso aqui, independente da quantidade de termos, você está encontrando o dobro da soma quando você faz isso. Então, para encontrar só a soma,
Para compensar, eu preciso dividir por 2. Isso aqui sempre dá certo para uma PA. Essa é a segunda fórmula que nós temos. A primeira é aquela lá, que nós vimos várias vezes. Essa aqui é a segunda. Tranquila também, né? Vejam que eu não uso a razão aqui. Não tem R. Dos 4 termos que tem uma PA, que a gente sempre usava lá, né? Primeiro, último, a quantidade e a razão. A razão não aparece aqui. Não explícita. Mas isso aqui tudo, esses 3, eles já têm dentro deles a razão ali. Só existe uma razão que dá certo para esses 3 números, se eu forneço esses 3. Afinal, é assim que a gente usa, né, a fórmula de antes. Foi assim que a gente usou para a interpolação. Na interpolação, o que foi dado? Foi dado isso aqui, o primeiro, o último e a quantidade. A gente achava a razão, porque só existe uma razão que se encaixa certinho quando eu dou esses 3, né? Então a razão está aqui, escondida, está aqui no meio. Mas eu não coloco ela em lugar nenhum, não multiplico pela razão, não divido. Dá certinho isso aí. Vamos completar lá a página 21. Professor, Oi. o João Vinhares que falou que não tá conseguindo entrar. Acho que ele tá tentando, mas o computador dele tá travado. Ele vai reiniciar, não sei. Ah, beleza, eu tô de olho aqui daí. Página 21, nós temos essa PA aqui, ó. De razão 4. 27. É uma PA finita. Devem ter quantos termos aqui? 10? 10 termos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Certo, e aí ele pede para a gente fazer uma tabela aí com a soma dos extremos e dos termos equidistantes dos extremos. Como assim equidistante? Ué, o segundo faz parzinho com o penúltimo. O terceiro com o antepenúltimo. E assim sucessivamente. Então, vocês podem ir completando a tabela aí. É uma tabela assim. A1 mais A10. A2 mais A9. Quatro com 7 e 5 com 6. Professor, desculpa chegar agora, tá dando um erro para entrar aqui, tá? Tranquilo, eu vi que você estava antes também. Valeu aí. Desculpa qualquer coisa, tá? De boa, já te dei presença aí. Então é o seguinte, a gente está na página 21, pega aí. Né, vendo a soma. Chegamos nessa fórmula que eu vou deixar ali também, para nortear a gente aqui, ó. Lembrando, eu só preciso do primeiro e do último. Aí eu multiplico pela quantidade de termos e divido por 2. Foi isso que o Gauss fez e é o que a gente vai fazer aqui também. Então vamos lá, primeiro com o décimo, né? 3 com 39 dá 42. O segundo com o nono, 7 com 35 dá 42. O terceiro com o oitavo, 11 com 31, olha lá, dá 42. Depois o 15 com o 27 dá 42. E os dois vizinhos aqui, 19 com 23 dá 42. Então a soma dos 10 termos é a soma desses 42 aqui, 5 vezes. Então vai ser 5 vezes 42. E dá 210. É o que o livro traz aí. Veja que se eu aplicar nessa fórmula aqui, dá certo também. Ó, a soma é o primeiro, que é 3, mais o último, 39. Vezes a quantidade de termos, 10, sobre 2. 3 mais 39 dá 42. Vezes 10 sobre 2. Eu posso dividir ou esse por 2 ou esse, tanto faz. Eu vou dividir o 42. Vou fazer 42 sobre 2, dá 21.
O 10 eu mantive. Quando é vezes, assim, né? Eu escolho quem eu quero dividir. Se fosse mais, eu tenho que dividir todos. O 42 e o 10. Aqui vezes, tanto faz. Eu vou escolher o 42 sobre 2. Dá 21. E o 10 eu mantive, 210. Ah, mas se eu escolher dividir o 10 por 2, beleza, vai dar 5. 42 vezes 5, 210 também. A resposta é a mesma. Então aqui tanto faz quem você simplifica. Eu sugiro simplificar o que for par, né? Se só tiver um par. Mas aqui tem 2, então você pode escolher. Perfeito? Que são esses 42 vezes 5 aí. Então isso aí funciona para qualquer PA. Inclusive, para uma que tem um número ímpar de termos, que é a próxima página, 22. Vamos fazer a 22 lá, que ele dá outra sequência. Vou deixar aqui, né, para quem quiser copiar aí. Aí, Lucas. O Lucas Adriano perguntou, tá, se o número de termos é ímpar, então você vai somar o termo do meio com ele próprio? Vamos ver o que a tabela vai nos dizer aqui. Página 21. Ou 22. Menos 1, 4, 9, 14, 19. Aí, tá indo de 5 em 5. Quantos tem ao todo? 11. Nossa, esse aqui tem 11 em vez de ser 9, achei que era 9. 11, a gente vai montar a tabela. Deve ter mais uma linha então. Aqui vai ser o primeiro com o último. O segundo com o penúltimo. Aí eu vou descendo, né? 8, 7. Aí ficou aqui. A5 mais A7. Faltou quem? O A6. Lucas, se você fizer A6 mais A6, você está fazendo... Olha só, você está somando todos os termos uma vez só, mas o 6 você está fazendo uma segunda vez. Para quê, né? Ele não vale duas vezes. Ele está lá uma vez só. Então ele fica sozinho. Você não soma com ninguém. Ele não faz parzinho, ele sobra. Né? Porque se eu colocar aqui mais A6, aí eu estou mudando. Eu não estou calculando a soma dos termos da PA. Eu estou calculando a soma dos termos da PA mais um A6 extra aqui. Ele tem 2, não pode ter 2. Cada um só pode aparecer uma vez. Então vamos fazer aqui, menos 1 mais o último, 49, dá 48. E vai dar tudo 48, né? Vou até deixar aqui. Vamos ver. Isso aqui vai dar 4 mais 44, 48. Estou pegando, né, avançando aqui e regredindo aqui. Agora é o 9 mais 39. 48. 14 mais 34. 48. 19 mais 29. E aí eu fui avançando, tal, dos dois lados, e eu chego aqui, que é 24. Eita. Fizemos a tabela, certo? O que vocês notam aqui? Vejam que a última linha não deu 48, né? Afinal, essas linhas aqui só deram 48 porque eu usei dois termos. É injusto com o A6, né? O A6 eu estou usando uma vez só. E ele deu, então, a metade do 48. Porque eu usei só um termo e não dois. Isso sempre vai acontecer numa PA? Sempre. Inclusive no primeiro pontinho lá da pergunta, ele fala assim, ó, que relação existe entre esse termo central? O sexto termo é o meio, né? Se eu tenho 11 termos, sempre que eu tenho um número ímpar de termos, existe um que está no meio. É só no número ímpar. Tipo, você tem 3 termos, o A1, o A1,
o A2 e o A3. Quem que tá no meio? Ué, o 2. Tá aqui. Você tem um número ímpar de termos, sempre existe um no meio. Você tem um número par, tem dois termos, quem tá no meio? Não tem, né? Sempre que você tem um número ímpar, existe um intermediário, central. Se eu tenho 11, o central é o 6. Se eu tenho 13, é o 7. Então, sempre, em qualquer PA, isso aqui é uma característica. É a resposta do primeiro aí. O termo central é a metade da soma dos termos, dos extremos, né? Dos extremos, dos dois extremos, do primeiro e último, que é também dos termos equidistantes dos extremos. O que eu digo equidistantes? Segundo com penúltimo, terceiro com antepenúltimo, mesma distância, né? Mas você pode pensar só nos extremos, primeiro com o último. O central, opa, esse aqui não tem, é igual a metade, faltou igual aqui. O termo central é igual a metade da soma dos extremos. Sempre, se tiver um termo central. Toda PA com um número ímpar de termos possui um termo central. No meio. E por simetria, isso é que acontece. É como se cada um desses equivalesse a metade da soma, né? É como se esse aqui fosse 24 e esse 24 também. 24 mais 24 dá 48. Ah, mas eles não são iguais. Então, o que isso aqui falta para 24, esse aqui tem excesso do 24. Vejam só. O A5 é 19. Quanto que falta para o 24? 5. Onde que foi parar esse 5, então? Aqui. 24 mais 5 dá 29. Mas, em média, cada um deles vale 24, digamos assim. Se todos eles valessem 24, quando eu fosse somar todos, ia dar a mesma resposta, a mesma soma aqui. Mas acontece que um termo emprestou para o outro, e daí um ficou de menos, o outro ficou de mais. Mas o do meio não emprestou para ninguém, ele ficou 24. Ele ficou a metade dessa soma aí. Bem simétrico. Certo? Segundo ponto. É possível usar o raciocínio para calcular essa soma? Sim. Então vamos usar o raciocínio e calcular a soma. Vou pegar aqui, ó. Vamos justificar com a própria fórmula. A soma dá pra gente fazer aqui na mão, né? 48 mais 48, não sei o que, mais 24. Isso aqui dá 48 vezes 5, 240, mais 24, 264. Vamos ver se a fórmula vai dar 264, como tem que ser. Se der, tá justificado. Beleza, Miguel, não avisaram ainda. Valeu. O primeiro termo é menos 1. O último é 49. O número de termos é 11. Dividido por 2. Certo. Menos 1 com 49 dá 48. Olha o que eu falo daí, ó. Em vez de você fazer a metade do número de termos, que seria 5,5, depois multiplicar com 48, para quê, né? Não, faz aqui, ó, simplifica o 48 por 2. Vai dar a mesma resposta, só que com números mais fáceis. 48 dividido por 2 dá 24. E 24 vezes 11 dá 264, certinho. É o que tem que ser. Dá para você somar aqui 1 por 1, ou somar aqui, ó, 48, 5 vezes, mais 24. Dá 264. Então funciona mesmo com o número ímpar. Vejam que não ficou com vírgula, né? Ah, mas 11 sobre 2 é 5,5. Como é que vai ter vírgula? Se todos os números aqui são inteiros, como que vai aparecer vírgula?
Mas não ficou com vírgula, ficou inteiro, 264. Porque esse aqui deu para simplificar. Essa soma aqui, né? Agora, se os dois forem ímpares, aí vai dar um número com vírgula. Porque os dois ímpares aqui, nenhum simplifica. Então vai ficar assim com vírgula, né, a resposta, não vai ser inteiro. Isso pode acontecer? Pode, se os termos aqui tiverem vírgulas. Sei lá, tipo, a minha PA é 1,2, depois 1,5, 1,8, por aí vai. Eu quero somar esses três aqui. Você pode tacar na fórmula ou só somar esses três aqui, né? Vai dar 4,5. Deu vírgula, porque eles têm vírgula. Né? É possível. Também é possível você ir somando e a soma dá um número inteiro, mesmo que alguns ou todos aqui tenham vírgula. Pode acontecer também, depende dos números. O que não pode acontecer nunca é você só soma números inteiros e a resposta dá um número que não é inteiro. E isso não tem como acontecer. A gente fala, eu até tinha mencionado quando a gente viu números racionais ou irracionais, que os inteiros são fechados em relação à adição, né? Se você só soma números inteiros, a resposta é sempre inteiro. Sempre fica nos números inteiros, nunca sai. Fica fechado lá. Beleza? Então ele traz a fórmula aí, na parte roxinha da página 22, e ele dá a dedução da fórmula também. Quem for curioso e quiser dar uma olhada, fica à vontade, se não entender, me manda, que eu ajudo a entender essa fórmula, bem tranquilo, de deduzir. E se eu não me engano, tem uma outra fácil também, isso aqui é só uma das maneiras. Geralmente tem mais de uma maneira de você provar alguma coisa, né? Eu tô pensando em uma outra aqui, mas não sei se vai dar certo. Eu acho que dá. Enfim, a página 22 termina aí com essa prova, vai na 23, né? E ele chega na fórmula certinho. Que não adianta, você tem que provar, né? Não adianta, deu certo lá pro 1 ao 100, quer dizer que vai dar certo para sempre. Não, nem sempre, né? Não é assim que funciona. Você tem que provar. Beleza? Vamos fazer o exercício 1. Daí fica aí, vamos fazer ó, 1, 2, 3, 4, 5. Daí vocês podem ficar pensando, eu vou fazer o exercício 1 e vou falar para vocês sobre o outro exercício que está aqui, daqui a pouco eu falo. Daí fica como para vocês pensarem aí. Vamos lá, página 23. Provavelmente o 1 é o mais fácil, vamos ver. Determine a soma dos 18 primeiros termos da PA 4, 7, 10. Aqui já tem 2 passos para a gente fazer, geralmente é assim. Tá, vamos ver. Determine a soma dos 18, 10, tá. Beleza. Em vez de eu fazer manual, eu vou usar essa fórmula aqui, né? Mas o que eu preciso para usar a fórmula? Vamos ver. Quero saber a soma. Já está isolado. Beleza, maravilha. Primeiro termo, 4. Quantidade de termo? 18. Tá, então eu sei que o AN aqui ó, é o A18. É o 18º termo, né? Mas quanto que ele vale? Opa, não deu, né? Ele me deu os 3 primeiros, só 4, 7, 10 e o 18. Malandro esse exercício. Como é que eu faço agora se eu não tenho o A18? E aqui é S de 18, né? Eu vou somar 18 termos. E aí não tem o A18. Não dá para resolver então? Ou será que é outra fórmula que eu não mostrei ainda? Tá parecendo incompleto, né?
E aí, pessoal, não dá pra fazer? O que que eu posso fazer aqui? Quanto vocês acham que vale o A18? Atim. Quanto? Quanto vale o A18? Ou como eu descubro? Não precisa fazer a conta. Como que eu acho o A18 se é o que me falta É pra... 55, professor? Fazendo a conta aqui. Quanto que é? 55? É. Isso aí. 55. Porque... Ok, eu errei muito isso aqui. Calma lá. A gente só fez isso umas 10 vezes. Ó, eu Eu não sei o que é o também. 18, mas eu tenho todas as informações para encontrar, né? Como que eu acho o A18? A18, eu pego o primeiro, eu tenho que andar quantas casas para chegar lá? 17 vezes a razão. Vamos usar aqui ó, a fórmula geral, né? N menos 1 vezes a razão. O primeiro é 4. O N, bem, é o 18. Por isso que isso aqui vai dar 17. E a razão é 3. Está indo de 3 em 3. Vai ficar 4 mais 17 vezes 3. 17 vezes 3 dá 51. Pronto, encontramos o último termo, que era o que faltava, para descobrir a soma. O último termo é 55. Então você volta aqui e aqui coloca 55. Tá aí. Quatro mais 5, ou mais 55 dá 59. Vezes 18. Não vou fazer vezes 18. Eu vou fazer primeiro a divisão, né? Faz 18 dividido por 2, dá 9. Mais fácil. 59 vezes 9. Isso aí dá 531. Realmente, essa é a soma. 531.